Outro dia eu estava revelando as notícias aqui no UOL e achei essa inusitada notícia sobre um vídeo que um tal de jogador brasileiro chamado Hernandes, Hernanes, que era do São Paulo e agora parece que está no tal de Hebei Fortune da China, ou seja, um jogador brasileiro que foi exportado aí para a China. Ele postou esse vídeo em comum aqui na internet, propondo uma reforma na gramática da língua portuguesa baseada no chinês. Deem uma olhada. Olá, gente, bom dia, como vai? Olha só, a matemática diz que a ordem dos fatores não altera o produto, mas a sintaxe, a gramática chinesa diz que a ordem das palavras numa frase faz toda a diferença. Lembra daquele tempo na escola que tivemos que aprender a conjugação dos verbos no presente, passado, futuro, no pretérito perfeito, no perfeito, futuro do pretérito, um bocado de coisa que a gente tem que aprender, um bocado de palavra, né? Inútil. E que poderíamos descartar se tão somente fizéssemos como faz a língua chinesa, respeitando a ordem, colocando no primeiro lugar as palavras que indicam o tempo. Por exemplo, eu amanhã comer na sua casa. Claro, se você me convidar. Eu ontem às 10 horas comer uma deliciosa pasta. Eu ano que vem jogar não sei aonde. Você vê? A conjugação perde o sentido, somente respeitando a ordem. Então aqui fica a dica para o Ministério da Educação dar uma atualizada em nossa gramática e assim economizar tempo. Para quem não conhece o chinês, aí ele deve ter ido para a China, né? Aprendeu a gramática chinesa e aprendeu que no chinês, né, a gramática chinesa, a ordem das palavras, né, não só não existe conjugação verbal no chinês, como a ordem das palavras também é diferente do português, onde o verbo ele vem antes do verbo, ele geralmente vem entre o sujeito e o verbo. Então em chinês realmente você não fala amanhã eu vou fazer isso, você fala eu amanhã fazer isso. Você não fala também ontem eu comi arroz, você fala eu ontem comi arroz. Em português o advérbio geralmente vem no começo da frase, né, antes do sujeito, ou ele vem no final, depois do objeto. Então você fala ontem eu comi arroz ou eu comi arroz ontem. Ou se o advérbio for um local, né, eu comi arroz na cozinha, geralmente vem depois, né? Em chinês você fala eu na cozinha comi arroz. E o verbo em chinês, o chinês é uma língua isolante, como várias línguas do Extremo Oriente, algumas línguas indígenas das Américas, né, como o inglês chega perto de ser um pouco isolante, porque ele também perdeu 90% da conjugação verbal, né? Ele tem só uma distinção entre passado, presente, gerúndio, e uma forma de ter um sufixo de terceira pessoa no presente, singular. Então tem algumas línguas que realmente não tem muita morfologia, nem morfologia verbal. O chinês é uma delas. Línguas perfeitamente isolantes, como o chinês, não tem morfologia, as palavras são inflexíveis, o substantivo em chinês não tem plural. Você fala uma palavra como shan, montanha, né? Montanha pode ser montanhas também. Como é que você distingue o singular do plural? Pelas palavras de quantidade, pelo contexto do resto da frase. Você falando, eu vi muitas montanhas, a palavra muitas vai indicar o plural, né? E o verbo não tem conjugação nem de tempo. Então o verbo em chinês não tem flexão de tempo. Se você fala, né, mai, o verbo mai, que é vender, o mai e gedongshi, eu vendi uma coisa, eu vender uma coisa. Realmente a tradução, por isso que o jogador deve ter pego essa ideia, porque na tradução do chinês literal você traduz pelo infinitivo, porque o verbo chinês não tem forma nenhuma, né? Eu vender, o omai, né? O verbo, por exemplo, xuexi, estudar, o xuexi zhongwen, eu estudo chinês. Mas também pode ser eu estudei, o zuotian xuexi zhongwen, eu ontem estudar chinês. Então aí você sabe que a tradução, no caso, o verbo se refere ao passado. A ação foi no passado. Se você falar o minqian xuexi zhongguan, eu amanhã estudar chinês, ou seja, eu estudarei amanhã chinês. Então na verdade é a frase, é o contexto da frase, os advérbios de tempo e outras dicas que vão dar
o tempo da ação descrita pelo verbo. Daí ele pegou essa ideia, né, e falou, poxa, como é que o chinês consegue se expressar sem conjugação verbal, sem toda essa tralha de eu falo, tu falas, ele fala, falarei, falaria, falavam, falávamos, falassem, falássemos, falado, toda essa conjugação verbal que a gente tem no português. Por que a gente não se livra disso também, né? Por que o português não... Mas o mais curioso não é só que ele tenha sugerido isso, que é uma coisa obviamente absurda, impossível, né? Mas que ele revela uma coisa que muita gente pensa, mas nem todo mundo tem coragem de dizer, que ele acha que o Ministério da Educação teria jurisprudência sobre a gramática do português, né? Seria uma sugestão, eu sugiro no final do vídeo que o Ministério da Educação poderia acabar com a conjugação verbal no português, colocando os advérbios antes do verbo, que é outra coisa que também não faz muito sentido, porque o advérbio ele vai dar a noção de tempo antes ou depois do verbo. Se você falar eu ontem comer, eu ontem estudar chinês, e eu estudar chinês ontem, o falante vai entender da mesma maneira, né? Qualquer ordem dessas palavras vai da mesma maneira indicar que se trata de passado, porque ontem necessariamente é passado, não precisa colocar o ontem antes do verbo, como o chinês faz. Então tem uma série de confusões aí. Assim, mas a mais interessante é justamente essa, a ideia. Como eu falei em vários vídeos, quem está seguindo o canal está começando só, né? Poucos vídeos ainda, mas os poucos vídeos que eu já coloquei, vocês vão ver que eu repito uma série de vezes, eu falo várias vezes que a maior mentira que as pessoas acreditam sobre idiomas é a ideia de que o idioma é uma criação consciente da mente humana. É muito menos uma criação consciente de um Ministério da Educação, ou algumas pessoas acreditam que é a Academia de Letras, o que são os professores de português, o que são os professores de gramática, né? As pessoas acham, a teoria interna, inconsciente que as pessoas têm sobre o surgimento e funcionamento do idioma é de que originalmente o ser humano falava uma espécie de uga-buga sem estrutura, né? Um congo-mongo, uma coisa assim meio min quer, comer, assim, sem nenhuma sofisticação estrutural. E daí, eventualmente, à medida que o ser humano se tornou civilizado, inventou a escrita, surgiram gramáticos que deram ao idioma, né, esses autores de livros, de poetas e grandes autores da literatura antiga teriam lentamente dado ao idioma uma estrutura gramatical sofisticada, e que essa estrutura gramatical precisa de um sistema de educação, um sistema coercivo para ser mantida na cabeça das pessoas. Se você não ensinar concordância, conjugação verbal, subjuntivo e tudo mais, as pessoas naturalmente jamais falariam isso. Eu me lembro também quando eu era mais novo, eu me lembro de adultos, meu pai inclusive, falando que no alemão, a declinação que tinha no alemão, o alemão tem declinação, né? Pra quem não sabe o que é declinação, assista meu vídeo, tem 2 vídeos, aliás, sobre o que é declinação. A declinação que tem no alemão era uma cópia do latim, porque os alemães eram um povo bárbaro, então eles imaginam que já seria impossível eles terem declinação, porque é uma característica gramatical tão complexa que um povo analfabeto, ágrafo, não teria como ter declinação, já que nós mesmos brasileiros aqui, bem como os falantes de espanhol, francês, inglês, italiano, que não tem mais declinação, a gente não consegue nem entender direito como funciona uma declinação. Como é que os alemães, que eram um povo bárbaro, tinham isso? E as línguas latinas, que descendem do latim, que tinha declinação, não tem mais, né? Então é contra-intuitivo. As pessoas acabam formulando hipóteses absurdas de que a complexidade gramatical é fruto do esforço consciente de uma criação cultural, assim como a nossa legislação, nossos códigos de lei são produtos do legislativo, dos legisladores, dos juristas. A gramática do idioma seria um produto dos gramáticos, dos professores de português, dos autores, dos literatos, que sob o comando de reis teriam sido comissionados, teriam sido incumbidos de dotar a língua de um idioma, de uma gramática, dotar o idioma de uma gramática que está codificada em um livro, assim como nossas leis estão codificadas em livros, em códigos legais. As leis do nosso idioma estão codificadas nos nossos códigos gramaticais, e a partir desses códigos é que é dada a complexidade gramatical do idioma. Isso é completamente falso. Tá? Assistam meu vídeo sobre línguas indígenas brasileiras, vocês vão ver
nos exemplos gramaticais no final do vídeo. Eu dou exemplos de frases explicando a estrutura gramatical de pelo menos acho que umas 6 idiomas indígenas no Brasil. Vocês vão ver que línguas como Yanomami, Kayapó, Tupi Antigo, Machacali, Tucano, os idiomas indígenas do Brasil também são dotados de complexidade gramatical. Tem gênero, tem concordância, tem conjugação verbal, tem as pessoas, primeira, segunda, terceira pessoa. Tem até características gramaticais mais sofisticadas e mais complexas do que encontrado em línguas europeias. Existe, por exemplo, em línguas brasileiras a distinção entre a primeira pessoa inclusiva e exclusiva, onde o pronome, a conjugação verbal distinguem o nós, que exclui a pessoa com quem você está falando, e o nós, que inclui a pessoa. Se você falar para alguém, nós temos que ir embora, como é que a pessoa sabe quem tem que ir embora? Nós, no sentido de você, os seus acompanhantes aqui do seu lado, ou nós, todo mundo, inclusive a pessoa com quem você está falando. Nas línguas europeias você não tem como distinguir isso. Como a gente não tem essa característica, a gente não sente falta. Da mesma maneira que há 50 anos atrás ninguém sentia falta da internet, porque você não sente falta de uma coisa que você nunca teve. Então, nas línguas europeias, eu sempre falei, aprendi línguas europeias e nunca senti falta dessa sétima pessoa aí, dessa variedade entre o nós inclusive e o nós exclusivo. Mas em línguas indígenas, inclusive o tupi antigo e outras línguas indígenas, existe essa distinção. É muito comum nas línguas das Américas, aliás. Existia essa exclusão, às vezes em algumas línguas da Ásia também tem. E não tem nada a ver realmente com a sofisticação do povo que fala essa língua. A complexidade gramatical ela vem espontaneamente, ela surge a partir de um órgão linguístico inconsciente dentro do cérebro humano que cria coletivamente naquela comunidade uma gramática. A gramática ela vem dali, desse órgão linguístico embutido na nossa mente, que é inerente a todos os seres humanos, e ela se desenvolve de maneira inconsciente em qualquer civilização, em qualquer povo, seja um povo da Idade da Pedra, como o Yanomami, como os índios brasileiros, seja um povo com 4.000 anos de civilização, como os chineses. Não tem, não tem realmente uma relação entre gramática e complexidade, entre cultura. Não existe uma relação entre cultura e diversidade e complexidade gramatical. O chinês, como eu falei, tem 4.000 anos de estrutura, de cultura, de civilização, mas não tem morfologia nenhuma. A civilização mais antiga do mundo, contínua, que ainda existe até hoje, não tem conjugação verbal, não tem plural no substantivo, não tem inclinação, não tem gênero. Tudo é indicado através de partículas relativamente regulares, sem flexão. Ao passo que uma língua como o tucano, que é uma língua indígena das Américas, uma língua indígena do noroeste do Brasil, na Amazônia, tem centenas de formas verbais. O verbo tem conjugação negativa, potencial, frustrativa, habitual, passiva, negação é feita por um infixo dentro do verbo. Para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui algumas tabelas de conjugação verbal em tucano, vocês vão ver. Por exemplo, aqui nessa tabela de gramática tucano, que eu compilei alguns anos atrás, a gente tem o verbo dizer, conjugado em várias formas. No presente tem ni, que é a forma da primeira e segunda pessoa, mas na terceira pessoa animado, ou seja, quando o sujeito é um ser vivo, ou um ser humano, tem distinção de gênero. Então tem nimi, que é masculino, nimo, que é feminino, e nima, que é neutro, quando é um animal, quando não é um ser humano. O interrogativo é formado com o sufixo ti. Então niti é dizer, disse, você diz, você está dizendo. Passado presente é feito com apo, apa, na forma neutra, mas na forma animada, niami, niamo, niama. Ele disse, ou eu disse. Aliás, ele disse, ela disse, Niami é ele disse, niamo é ela disse, niama é algum animal disse. Passado remoto, niwun. Aí no masculino, niwin, na terceira pessoa, niwin, niwon, niwan.
Passado enfático, niasu. Passado reportado, ou seja, quando alguém te disse, existe a evidencialidade nas línguas nativas das Américas, muitas vezes. Então, quando alguém te diz uma informação que você não viu por você mesmo, você tem que usar uma forma verbal diferente que vai dizer que você não sabe aquilo por conhecimento próprio. Então, niporo é alguém me disse que disseram. Alguém me disse que isso aqui foi dito. Aí tem nipo, nipo, niparan. O interrogativo já é diferente aí, é com ri no final, nipari, né? Passado suposto, quando você está indagando, mas ninguém te disse, mas você também não tem certeza. É uma evidencialidade duvidosa, né? Nipan. Passado reportado, niaporo. Niapu, niapo, niaparan. Passado suposto alheio, né? Quando realmente você está supondo que outra pessoa tenha dito. Futuro indefinido. Nigusa a. Tu vê que aí varia bastante com pessoa. Tem nigusa a, nigunsami. Eu direi, nigusa a, você dirá. Ou eu direi. Na terceira pessoa, nigunsami, nigunsamo, nigusa a. Nós diremos niransa a, niransama. Elas dirão. Futuro indefinido, nigunti, né? E tem a forma interrogativa do lado ainda, né? Nisome, o futuro negativo, não direi, não dirá de todas as pessoas, mas o negativo, aliás, o interrogativo tem a forma de pessoa, varia. Futuro negativo é nigusari, nigonsari, nigunsari, nigonsari, nironsari, niransari e niransari. Na segunda tela aqui a gente tem o sufixo bo, que é o condicional, né? Niboapu. Se eu tivesse estado, se eu tivesse. Né? Se eu tivesse dito, se eu tivesse estado, tudo mais. Niboporo, nibopu, nibopan, nibopin, nibopu, nibosaan, né? É o condicional. O imperativo. Né? Tem vários imperativos. Aqui tem imperativo com alguns outros verbos aqui. Negativo de cortesia, exortativo, só para ter uma ideia, né? Isso é uma língua indígena brasileira, tá? Para quem achava que língua indígena brasileira é uma língua que não tem sofisticação, complexidade morfológica, tá? É um tapa na cara para qualquer um. Aqui alguns sufixos verbais que podem ser adicionados a qualquer verbo, além daqueles que a gente já viu. Tem essas formas modais do verbo. Negativo, ti, que é igual ao interrogativo, né? O ti é negativo e o ti interrogativo são duas palavras diferentes, com funções diferentes, mas têm a mesma forma. Pode causar um pouco de confusão em tucano. Kan é enfático, torra é completivo, significa algo como já, aquilo já aconteceu. Kun é o habitual, eu costumava fazer alguma coisa. Frustrativo, mi, né? Ele indica que você tentou fazer, mas não conseguiu, ou que você quase fez alguma coisa, né? Sa, indefinido. Non é troca de enfoque, ele vai trocar o enfoque de um sujeito para um objeto, alguma outra coisa assim. É bem complexo. A gente não tem essas categorias, né? Então tem que aprender muito e tem que soar muito para dominar uma conjugação verbal em uma língua como tucana. O negativo verbal é feito com ti, que a gente vê colocado após qualquer raiz verbal e antes de qualquer sufixo de pessoa e tempo, exceto no tempo passado. Então a gente tem aí o primeiro sufixo depois da raiz, né? Nimi, ele está. Nitimi, ele não está. Niap, eu estive. Nitiap, eu não estive. Niwon, ela esteve. Nitiwon, ela não esteve. Nibosami, nitibosami. Niransami, nitiransami. Niati, nitiati. Nipari, nitipari. Né? Só para dar um leve apanhado do que acontece aqui. Então, concluindo, a proposta do jogador brasileiro radicado na China é absurda, né? É verdade que a complexidade morfológica de uma língua como o português, no caso dos verbos, né? Esse excesso de formas verbais é em certa parte inútil, assim. Bom, embora seja utilizada por nós, você pode se expressar perfeitamente em línguas como chinês, inglês, malaio,
vietnamita, várias línguas que não tem conjugação verbal nenhuma, o verbo tem uma forma só, você pode se expressar perfeitamente nessas línguas sem perder o poder de expressividade, usando outros métodos que a língua tem, outras coisas, outras palavras e partículas gramaticais da língua que não são exatamente a conjugação verbal. Então realmente é verdade que muitas línguas têm talha gramatical além do necessário. Talvez isso tenha evoluído na nossa espécie como uma espécie de cauda de pavão, ou seja, uma espécie de exagero linguístico sofisticado para exibir um exibicionismo linguístico que no passado tenha servido como demonstração de inteligência, capacidade de você falar línguas de uma maneira mais complexa que o necessário. Mas a ideia que o jogador promove de erradicar essa conjugação verbal por algum decreto do Ministério da Saúde ou seja lá quem for, se você imaginar que seja a Academia Brasileira de Letras ou alguma coisa assim, ou alguma universidade, ou pelos gramáticos de plantão, é absurda, né? Não tem como você pegar e forçar a população a falar uma língua diferente. A evolução linguística ocorre naturalmente. Você pode acelerar um pouco através de meios artificiais, mas não tem como você mudar do dia para a noite, muito menos forçar todo mundo a falar no infinitivo do português por algum decreto. Nenhuma regra gramatical ela vem por força de decreto. Só umas coisas muito superficiais podem vir assim, mas geralmente elas ficam alojadas no dialeto formal escrito da língua. A língua falada espontaneamente pelo povo não tende a ser afetada tão brutalmente por isso, só de maneira superficial, né? Então, até mais. Não se esqueçam de assinar o canal, deixa seu like aí e a gente se vê.